Joia. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre as leis, né, de Shmirat HaLashon, sobre como cuidar da nossa boca, do livro aqui do Hafetz Haim, né, as Halachot do Hafetz Haim. Eu queria tratar hoje um assunto que, na verdade, também tem a ver com o assunto de Lashon Hara, né, mas ele também está ligado com o Rehilut, que é fofoca. Eu queria trazer um ponto que ele fala assim, כשם שאסור לקבל לשון הרע מן התורה, כך אסור לקבל רכילות. Da mesma forma como é proibido receber, escutar e receber לשון הרע, que é uma proibição da Torá, também é proibido receber uma fofoca, uma rechilut, מן התורה. שגם מבכלל לשון הרע, כי também isso daqui é לשון הרע. דהיינו, שלא יאמין בליבו, שמה שסיפר לו שכך וכך עשה לו פלוני, ou דיבר עליו פלוני, הוא אמת. Né? Que significa? Né? Às vezes a pessoa escuta, mas no próprio escutar a gente vai ver que não tem diretamente um problema. O maior problema é você acreditar que isso é verdade. Certo? Ou seja, receber dentro do coração que isso que está falando é verdade. Porque a gente vai ver também que tem vezes que a pessoa sim tem que escutar. Certo? Isso que a gente vai entrar também aqui nesse ponto. Tá? Isso é uma coisa geral que tem nas halachot. E por isso que ele fala assim, ve'amekabel, aquele que recebe, não aquele que escuta. Certo? Ve'amekabel, o verbo lotase, ele transgride um lotase, ou seja, um pecado não faça da Torá, certo? Tem coisas que a gente faz que tem faça e tem não faça. Shenemar, como está escrito, Lotissá Shemachav, que a gente não pode falar o nome de Deus em vão. Levat Charlav Viasaim Mitzarfim Lezé. Fora os outros problemas e pecados que acompanham esse pecado de receber Lashon Hara. Como a gente falou no começo. A gente Gamru Hazal, Shlosha Lashon Hara Oragtam. 3 pessoas o Lashon Hara mata. Aumro, aquele que fala, Ve'amekablo, aquele que recebe, o Mishamar Alav, e aquele que falaram dele. Certo? Que Moshe Adu Aminyan Doeg Shenitrad Meolam Haba Besibat HaRechilut Venerag Nov Ira Kohanim Asher Neemar Aleim HaRechilut Venerag Shaul Achar Kach Avur Shekibel HaRechilut. Certo? E aqui ele traz um caso do Tanakh, que fala que o Doeg, ele foi, como se fala, afastado do Olam Haba por causa da Rehilut, da fofoca, e Nov, né, que era a cidade dos Kohanim, foram todos assassinados, e também Shaul também foi morto por causa disso daqui. Ve'amekablo yoter min ha'omro. E aqui ele fala uma coisa interessante, que aquele que recebe Lashon Hara, ele faz o maior pecado do que aquele que falou. Interessante, não? Certo? Qual que é o pshat aqui? Qual é o entendimento aqui nessa situação? Certo? Os copos. Qual que é o entendimento nessa situação? Eu não sei, uma vez eu parei para pensar, por que aquele que fala é menos do que aquele que recebe a Lashon Hara? Aquele que está falando. O מקבל בליבו, acredita que é completamente verdade. E aquele que está falando não? Aquele que está a falar pode ter visto mal, pode ter interpretado mal a situação. O que está a falar não quer dizer que ele tenha razão. Agora, quem recebe o מקבל בליבו, ele tem a certeza que aquilo é verdade. É como se ouvisse, ele não viu, não há testemunha. E mesmo assim ele está acreditando. Pode ser. Pode ser. Como se comportar quando você recebe a... Não, então a gente vai ver, então a gente vai chegar nisso daqui, certo? A gente vai chegar nisso. Uma vez eu pensei, eu achei
Talvez isso que você está falando também tem razão, preciso analisar. Como é que o Hafetz Chaim mais à frente, ele refere que Shimon viu Ruben a roubar e vai contar a uma outra pessoa que viu alguém à noite a rondar o bairro. Certo. Ele pode ter visto mal, não havia luz suficiente para ele. Não, entendi. Você está falando que ele não viu bem e o outro ele recebe como se fosse verdade. Que isso é verdade, então por isso que é pior. Tá certo, pode ser que isso é verdade, pode ser. Eu pensei numa outra coisa, mas pode ser que também está relacionado com o que você está falando. Que justamente você fala que ele não viu bem. Eu acho assim que vamos dizer, na psicologia da coisa, né? Que a pessoa quando fala Lashon Hara, ele está bravo, ele está agitado, né? Então ele fala por impulsividade. Você é fanático. Certo? Ele está impulsivo. E como ele falou, acho que tem exatamente como você está falando. Ele não, pode ser que não viu exatamente, certo? Mas aquele que está escutando, ele está calmo, ele está na dele. Não está impulsivo. E mesmo assim ele recebe, então isso daqui é pior. Né? Então ele recebe como se fosse uma verdade. Enquanto ele tem a possibilidade de dizer à pessoa, ele tem a possibilidade de falar que não é, exatamente. Então é exatamente como você falou. Exatamente como você falou. Então a gente vê aqui um hidush, certo? Um hidush é uma coisa fora do comum. Existem situações que a pessoa que está fazendo a coisa é menos pior do que a pessoa que está recebendo a coisa. É um hidush muito grande, né? Isso aqui a gente não vê em situações normais. Né? Uma coisa, de repente, eu escuto a Lashon Hara, eu sou pior do que aquele que está falando, eu estava na minha, não falei nada. Entendeu? Então você vê que aquele que está escutando é pior, e aqui é um caso para se pensar. ואמרו חז"ל שכל המספר לשון הרע והמקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים. Está escrito, nossos sábios falam, todo aquele, uma Gemara em Makó também, que todo aquele que fala Lashon Hara e recebe Lashon Hara, ele era próprio para ser jogado para os cachorros comerem ele. Isso é uma outra coisa que um dia a gente vai Blineder entrar nisso aqui. Shenemar Lotissá Shemachav, está escrito no Pasuk Lotissá Shemachav, e logo depois o Smichlei Lakelev Tashlichunoto. Certo? Já que tem uma smichut, são dois psukim que estão próximos da Torá, então você pode comparar uma coisa com outra. Tem que entender qual que é a relação dos dois, mas não é isso que eu queria entrar isso aqui hoje. Também só escutar fofoca também é assur, é proibido. Gadol como Lashon Hara. O Isur é tão grande como Lashon Hara. Mesmo, né, aqui já entra um pouquinho, a gente falou, mesmo que na hora que ele está escutando, ainda ele não decidiu se ele vai acreditar ou não. Mesmo assim, receber Lashon Hara é pior. Certo? Quando a pessoa começa a escutar e ele entende que isso daqui pode ser que vai ter um proveito no futuro, vai ser importante para ele, se isso daqui realmente, se essa fofoca é verdadeira, pode ser que vai servir para ele de alguma coisa. Por exemplo, é aqui que a gente vem num caso que a pessoa pode escutar, mas não pode acreditar. Certo? Que, por exemplo, ele vem contar uma fofoca, o Reuven vem contar uma fofoca para o Shimon. Olha, o Yehudá, ele quer te causar um prejuízo. Tanto um prejuízo físico quanto um prejuízo no teu dinheiro. Nesse caso, certo? Bevadai mutar lishmo lekatchila kedei leidai lachush uleishamer mimeno. Com certeza é permitido escutar essa fofoca para você se proteger. Certo? Aval, lekabel beachlatá, assur min haTorá bechol gavne. Mas acreditar que isso é verdade, isso é uma proibição da Torá. Rak derech hashash be'alma, só como se fosse uma suspeita, que deixe Isaer et atzmo bilvad,
para que ele se proteja, para que a pessoa se proteja. Moshe Amru Hazal, de Lishna Bishna, uma Lashonara, Afalgav de Lekabul Eilam Mibai, Lemeichas Mibai, certo? O Lashonara é proibido você receber, mas Lachshosh, suspeitar, você tem que é obrigado a isso. Mas então, está proibido, mas então, está proibido também falar. Não, aqui no caso a gente está tratando o caso. Isso, mas a gente está tratando o caso que a pessoa escutou. Às vezes a pessoa acha que ela não pode escutar. Não é bem assim. Tem coisas que às vezes você tem que escutar. A pessoa vai causar um prejuízo para você, pode vir a causar. Ou um prejuízo físico no dinheiro. Certo? Então você tem que saber que você tem que escutar. Eu vou me proteger disso. Eu não preciso acreditar que isso é verdade. São duas coisas diferentes. Mas o reduz do Havetz Chaim é entre Shemiá e Lekabel Bilibó. Exatamente. Então ele refere que a Havurá é importante, que se agora é a Havurá Hashá, a Havurá Ha, que a Shemiá, certo que eles vão falar da Shonará. Eu acho que também importa saber com quem estamos. Porque o Havetz Chaim refere que nós podemos fazer a Shemiá da Shonará em qualquer lugar. Nós não podemos impedir, não podemos sair à rua com os dedos nos ouvidos. Não, está certo. Mas é que, em geral, as pessoas têm na cabeça que eu não posso escutar nada que ninguém vai falar. Não é bem assim. Tem horas que eu preciso escutar. Mas entre escutar e acreditar... Uma diferença. É uma grande diferença. Por isso que está escrito Amekabel Lashonará. Amekabel Erechidut. Aquele que recebe a Lashonará, ele recebe a Erechidut. Essa é uma diferença grande. Nesses casos, a pessoa é obrigada a escutar. Porque ela tem que se proteger. Mas ele não precisa acreditar que isso daqui é verdade. Isso é uma coisa muito difícil. Realmente não é uma coisa simples. Nossos dias, certo? Infelizmente é uma coisa muito difícil, mas no momento que a gente sabe que a Halachá, ela dá essa condição para a gente, o caminho da Halachá é um caminho muito correto, e que você, por um lado, se protege, mas por outro lado não acredita. Certo? A mesma coisa acontece também em outros casos, entendeu? Com pessoas. Você não conhece a pessoa, certo? Muitas vezes as pessoas se enganam, olham pela aparência, porque ela tem uma aparência legal, então eu acredito nela. E outra que não tem uma aparência legal, então eu não acredito nela. Não. Para todo mundo tem que ser igual. Escrito Kabdeu Vechasdeu. Você dá a kavot necessária, a honra necessária para cada um, mas você suspeita que, se você não conhece ela, você vem a suspeitar o que está acontecendo. Certo? Lá atrás ele fala sobre em relação a Latzet Midei Shamayim, ou seja, para a pessoa não ter nenhum pecado nem em relação aos céus, para sair. ואם הוא רואה בחברו דברים הניכרים, שהוא רוצה להזיקו בגופו בממונו. O cara está vendo que essa pessoa vai realmente trazer um prejuízo para ele. Afilo lo chamar lá vadata davar zé mishum adam, mesmo que ele não escutou isso daqui de ninguém, mikol makom mutar lidrosh velachkor achar ze etzel anashim e machshavato leazikó binyan ploni ploni. Vamos falar num caso que ele não escutou de ninguém, mas ele viu que a pessoa pode vir a causar um prejuízo. Então ele tem a obrigação agora de procurar ver se isso é verdade ou não. Certo? Então ele pode fazer isso. Ele não tem que ter medo que numa hora dessa as pessoas vão falar alguma coisa mal da pessoa. Tem que estar claro que a pessoa ela tem que se proteger. Entendeu? Quando a gente fala em coisas de Lashonará, a pessoa tem que se proteger. São duas coisas. A gente tem que tirar o nosso sentimento da nossa cabeça. O sentimento é uma coisa, a cabeça é outra. Eu tenho que me guardar, tenho que me proteger. Mas o meu coração não deve acreditar em nada disso. Isso que, quando a Halachá fala para a gente fazer isso, então a gente tem força para fazer isso.